Vamos Opa, lá. Vamos opa. ajustar. Agora, Aí. agora sim, tá me ouvindo bem? Sim. Oh, que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, Tunnel, Cashbox, Google Podcast, Apple Podcast e também tem tudo no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. No nosso site, você pode conhecer também os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e também o jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Siga-nos lá. Hoje, 6 de julho, edição de número 103 do Em Quarentena. O nosso convidado hoje era para ser o Eduardo Agra, campeão brasileiro de basquete, mas ele teve um probleminha com a internet dele em casa e nós adiamos a live dele para a próxima sexta-feira. Com isso, tinha aqui o nosso querido, um convidado especial, ele vai falar de um assunto que não falamos ainda aqui nas nossas lives. Rodrigo Carvalho, Digão, obrigado pela aceitação do convite. Seja bem-vindo, cara. Valeu. Valeu, muito obrigado. Agradeço imensamente essa participação. Muito feliz, né, por ter sido convidado por você. Ter a sua amizade é algo assim sensacional. E vamos desenrolar aí o melhor possível esse nosso papo aí tão atual. Vamos lá. Você nasceu aonde, cabra? Rapaz, vamos lá. Sou paulistano, nascido na Moca, né? Zona Nascido Leste. na Moca, Hospital Ana Nery, porém, com o maior prazer, o maior orgulho do mundo, eu digo que eu sou filho de baianos, né? O maior orgulho do mundo ser filho de nordestinos. Fanzaço do Nordeste, super fã dos meus pais. E minha mãe é de um povoado próximo ao Paiaiá, né? Minha mãe é de um povoado chamado Povoado Melancia, subdistrito ali de Nova Açor, e meu pai é de Sátilio Dias. Também né? próximo. Bem próximo, bem ali, coladinho. E eu tenho o privilégio de estar aqui na Bahia, de vez em quando dar um pulinho lá, né? Hoje você mora em Alagoinhas, Bahia. Isso, hoje eu resido em Alagoinhas, uma cidade que eu carrego no coração, tenho um amor enorme por essa cidade, por todo um histórico familiar. Aí eu amo demais essa cidade. Agora você falou que nasceu aqui em São Paulo, né? Seus pais são sua mãe da Melancia, município de Nova Açore. Por pouco você não realizaria aí o desejo de ser do Paiaiá, né? Mas paciência, vamos seguir em frente. Seu pai, Sátiro Dias. Você viveu até quantos anos aqui em Sampa? Nasci em 1981, deixei São Paulo para realizar um sonho de morar na Bahia em 2010. 2010. Então, 2010. Foram 29 anos aí em São Paulo. Tá com quantos anos, Rodrigo? Há 39 aninhos, ainda na flor da idade. Tá acabado, hein, bicho? Entendeu? Não, pô, a gente passa o gel, faz a base melhor. Vai dar. Passou uma brilhantina no cabelo, né? Aí é do tempo da vovó, hein? Eu tô velho, cara, então eu lembro, eu sei o que é brilhantina, entendeu? Eu Olha, velho. entenda uma coisa, nós não somos velhos, nós somos clássicos, é diferente. Clássico, é diferente. muito bem, muito bem. Gostei, nunca tinha usado esse termo para isso. Boa, muito bem. A partir de agora, eu vou colocar como slogan: eu sou um clássico e não velho, entendeu? Rodrigo, me fala um pouco da tua vivência aqui na capital paulista, tua infância. Conta um pouco aí da tua vida. Vamos lá, cara, eu tive uma infância maravilhosa aí em São Paulo, né? Como sou sempre levantar essa bandeira, sou paulista, mas fui criado com as tradições nordestinas, meus pais nunca deixaram as tradições morrerem. Então, assim, é muito prazeroso, hoje em dia, sempre foi, falar que eu sou filho de nordestino. Então, eu tive uma infância maravilhosa, tive que quebrar alguns tabus, porque
A maioria sabe que ser filho de nordestino na década de 80 e 90 nunca foi fácil. Sempre teve aquele preconceito, né? Aquela coisa meio viseira, né? Mas eu tive uma infância maravilhosa, família maravilhosa, amigos, eu aproveitei o máximo que eu pude. Eu costumo dizer que eu sou da última geração que soube ser criança, que soube ser adolescente. Né? Eu acredito que o limite, vamos dizer assim, da boa infância, da boa adolescência, foi final dos anos 80, final dos anos 90 ainda. Né? A tecnologia deu uma segurada aí um pouco. Não era para ser assim, mas... Né? Então, assim, eu tive uma infância realmente maravilhosa, uma adolescência muito boa, com pais, assim, mentes super abertas, o diálogo sempre presente em casa. Né? Esse foi um pouquinho da minha infância, da minha adolescência. E, por coincidência, você hoje não entrevistou alguém do basquete. Mas O seu também era um jogador. Minha infância e adolescência foi toda basquete, entendeu? Aí. Pô, então, estamos dentro da pauta, cara. Estamos dentro da pauta, entendeu? O Inclusive em Guarulhos eu joguei pelo Esporte Clube Vila Galvão, joguei pelo Aqua Esporte, joguei pelo Espéria e joguei um pouquinho pelo Tietê. O pessoal tá chegando aqui, ó. Jonas Lino, que é seu primo ainda, eu acho. Sim, é primo. Filho de Aristides. Margarida. Aristides é meu compadre. Isso aí. Everto Gama, lá em Nova Açores. Berguinho. Ana Bertoso, que já passou por aqui. Dênio da Melancia tá chegando por aqui, mandando um abraço. Meu primo. Gente, só é meio desorganizado, mas é gente boa, entendeu? Jéssica, Larissa, Vera Lúcia. Margarida, minha tia. Margarida Lago, irmã de minha mãe. Vamos lá. James Borges. Pessoal, pessoal, mandem, aproveita aí, mandem perguntas difíceis, por favor, pro Rodrigo, tá? Por aí. É uma vingança isso? Outro dia você postou uma foto. Você é um cara que faz umas perguntas difíceis para os nossos convidados aqui. Você deve ter sido um cara que leu bastante, adquiriu uma boa cultura, de forma geral. E recentemente você postou uma foto do seu pai lendo. Você tem influência do seu pai na tua leitura? Fala um pouco disso, Rodrigo. Rapaz, eu tenho influência dos meus pais, entendeu? A leitura sempre foi algo muito presente em casa. Eu sou filho de uma professora já falecida, porém minha mãe era formada em História, Geografia, com pós em Sociologia e Filosofia. Né? O meu pai foi foi o protagonista, vamos dizer assim, que eu digo assim, eu não vou dizer que foi o protagonista, foi o cara que me inspirou, porque com toda a dificuldade que se tinha lá em meados dos anos 60, ele entrou na USP, um cara que sai lá de Sátiro Dias, faz toda aquela trajetória, não foi fácil, por isso que eu sou muito fã da história dos meus pais, e ele se formou na USP, em bacharelado em contabilidade, porém antes ele tem uma história, ele ia ser padre, né? E meu pai estudou anos no convento, então assim, o hábito da leitura sempre foi muito presente. Eu e a minha irmã, Ramona, acredito que já ela entra aí para nos acompanhar, nós sempre lemos. Né? Pode ver que aqui atrás tem um pouquinho de um acervo aqui, um pouco meio bagunçado do que eu tenho aqui. Então, assim, a leitura abre mentes, eu faço isso, eu pratico, faço meu filho praticar isso, faço com que ele pratique a leitura. Né? Então, eu amo ler. Eu amo ler, desde criança. Eu conheço seu pai pessoalmente. Ele foi em algum evento lá na rádio, não foi? Não foi na rádio, foi no lançamento do livro do Darlan Zurk, que está aqui, ó. Boa noite, senhores da melancia. Senhores da melancia, ele está se referindo a você, a Dênio, entendeu? O pessoal. Porque o sonho do Darlan Zurk era ter nascido ali 5 quilômetros ali depois, no Paraiá. Esse era o sonho dele, entendeu?
Queria ter nascido ali no raso. Ele queria ter nascido ali no raso, né? No raso ele tomou muita água lá. Ah. Então eu conheci o seu pai pessoalmente, entendeu? Nesse evento, o lançamento em Pinheiros, de um livro do escritor Darlan Zurk. Então você pega o gosto pela leitura, tem essa vida de infância aqui em São Paulo, tudo. E aqui você casa? Como é que é? Cara, meu casamento foi algo bem precoce, né? Eu casei aí aos 21, 22 anos de idade. Casei com uma paulista da Zona Leste de São Paulo. E esse casamento nosso durou aí 15 anos, né? Que veio a geral, meu filhote, a minha tesouro mais lindo do mundo, que é o meu filho, que hoje fará 15 anos agora em setembro. Né? Casamos. Ela abraçou a ideia de vir morar aqui na Bahia, ainda passou aí 8 anos morando aqui, né? Mas acabou não se adaptando, vida nova que segue, né? A gente tem que tocar o barco, tem que cada um seguir o seu rumo, e ficam as boas experiências, né? Porque às vezes as pessoas se apegam muito à parte negativa dos relacionamentos e não é isso. Ah, não deu certo o casamento? Deu durante 15 anos. Só que você tem que repaginar as coisas e o casamento é algo que está incluso também nessa repaginada, né? E foram 10 anos, aliás, foram 8 anos dela aqui, eu sigo aqui, mais 2 aninhos aí de separada. Gente, por favor, né, meninas, mande solicitações aí de amizade e tal, a gente conversa. Quem vai mandar para você daqui a pouco é Dani. Porque Dani, outro dia eu estava entrevistando alguém aqui, aí uma menina, aí ele perguntou se a moça era solteira. Ele vai daqui a pouco vai perguntar se você é solteiro, entendeu? Não, eu passo a bola. Eu passo a bola, deixa pra lá. Então vocês conviveram aí um tempo na Bahia e teve o rompimento. Como é que foi esse rompimento pelo fato de você ter um filho no meio disso tudo? Como é que foi encarado isso, teu filho? Eu volto um pouquinho à questão do histórico familiar, né? Eu volto um pouquinho nisso. A base na minha casa sempre foi o diálogo, né? Então isso eu trouxe durante a minha vida inteira, aonde quer que eu estivesse. Então quando chegou esse momento do rompimento do relacionamento, fim do relacionamento, foi tudo na base do diálogo. Não foi algo drástico, não foi algo da noite para o dia, foi algo muito bem pensado, algo muito bem conversado, né? Principalmente que no momento desse você não pensa mais em você, você pensa no seu filho. Você tem um filho, você tem uma pessoa, você não pode simplesmente bagunçar o psicológico daquela criança apenas pelo seu bem-estar, né? Então, assim, fizemos de tudo para que o impacto da separação não atingisse o meu filho. Mas para ele foi muito natural, ele é um garoto de 14 anos, mas tem eu sou suspeito, eu sou pai, mas ele tem uma mente muito, muito brilhante, né? Ele contorna as coisas com muita facilidade, por esse motivo, por ter sempre diálogo em casa. Não foi uma porrada, foi uma questão de adaptações, né? Ele tinha a mãe presente todos os dias em casa, ela não mora mais aqui, ela retornou aí para São Paulo, né? Mas eles têm um diálogo diário pelas redes sociais, telefone. Agora, Rodrigo, normalmente um filho é até o filho mais apegado à mãe, até acho que não existe amor igual como de filho para mãe, de mãe para filho. O pai pode dizer que ama tudo, mas o amor de mãe eu acho que é maior do que acho que é algo natural. A Carolina Villanova diz parabéns a vocês, queridos, muito obrigado. Houve um momento assim de escolha dele, assim, foi ele que decidiu ficar contigo ao invés de ir com a mãe? Foi. Isso, ninguém impôs nada a ele. Você vai ficar com fulano, vai ficar com ciclano, né? E até mesmo que se ela ficasse aqui na Bahia, a guarda seria compartilhada, mas ela decidiu retornar, né, às origens dela, às raízes dela. Então, nós sentamos nós três numa sexta-feira e conversamos o seguinte: olha, vai acontecer isso e isso, não dá mais para nós continuarmos, está
incompatível, está totalmente incompatível, e nós não queremos te impor nada, porém, precisamos tomar novos rumos, né? E aí, a gente não fez assim, quer ficar com quem? Eu acho isso muito bizarro. Né? Falou assim, olha, pensa o tempo que você quiser, não vai ser da noite para o dia, veja com quem você se adaptará melhor. Não significa que você irá perder o amor do outro, né? Que isso fique bem claro. E ele falou assim, olha, pai, como nós temos assim, é algo assim muito inexplicável, Carlos, mas como nós temos uma amizade muito forte, acho que desde que ele estava no ventre da mãe, né? Nós temos um relacionamento, a mãe dele voltou a trabalhar, que ela trabalhava em shopping, assim que teve ele, então eu ficava o tempo inteiro com ele, eu nunca tive problemas com fazer mamadeira. O Darlan sabe muito bem disso, eu sempre carreguei ele para cima e para baixo, sem frescura, sem nada. Com 4 dias de nascido, nós estávamos no churrascão na casa do meu pai, então não tinha isso, né? Você é louco também, viu, bicho? Não sou louco não. Né? E, então, assim, ele falou assim, olha, pai, amo a mãe, falou isso para ela também, amo a senhora, mas assim, eu tenho um grau de afinidade enorme com o meu pai, nós somos acima de pai e filho, nós somos amigos, e eu gostaria de permanecer morando com meu pai, não vou deixar de amar a senhora, nem nada, mas eu quero ficar com o meu pai. Né? Isso, para mim, foi um grande privilégio. Nos dias de hoje, como você falou, a questão do apego do filho com a mãe, ele ter optado a querer continuar morando comigo, né? E, sei lá, acho que só consagrou aquilo que eu já tenho no meu pai. Meu pai é grande ídolo, então eu creio que eu esteja no caminho certo. É possível dizer que no teu caso, na tua relação com o teu filho dentro de casa, exista mais, é mais forte, por exemplo, a relação de amigo entre pai e filho do que aquela superioridade, autoridade de um pai, no sentido de... Eu falo autoridade até no sentido de ordenar, de fazer isso e aquilo, de dar ordem. Podemos dizer isso, que existe mais um vínculo de amigos? Existe um vínculo de amizade muito forte, mas aí que entra o tempero, né? Nós temos uma linha muito transparente. Olha, nós somos amigos, mas existe a hierarquia, né? Tem a hierarquia. Eu não quero que seja algo totalmente arcaico. Nós não estamos mais dentro de uma caverna de Platão, não existe mais isso. Então, assim, existem os limites, né? Nós somos pai e filho, nós conversamos tudo, mas quando eu tenho que puxar a rédea, eu puxo. Quando é necessário ser rígido de alguma forma. Porque, assim, eu acho que a questão de bater é passada, né? Existem outras opções para você puxar o freio. Eu acredito que o grande problema dos pais hoje em dia é o seguinte: você não sabe dizer não. Você tem que saber dizer não. Você vai ser encarado como vilão. Não tem problema. Lá na frente ele vai entender que a sua atitude vilã de hoje trará um resultado futuro, né? Um resultado positivo. Então, assim, eu sou muito amigo dele. Mas quando eu tenho que dizer não, é não, né? E nós temos um relacionamento da base da troca. Eu falo para ele que tudo é uma via de mão dupla. Você quer, então você faça por onde, né? Até mesmo porque a vida da porta para fora é só porrada, amigo. É só porrada. A vida não vai alisar a sua cabeça e vai falar, vai lá, não, eu vou te dar uma segunda chance. A vida... A primeira chance que ela te dá, ela já quer logo acabar com você. Mas eu gosto de ver as coisas sempre do lado positivo, né? Quais são as características que mais os une? Em primeiro lugar, o diálogo. Diálogo, assim, nós conversamos sobre tudo, não existe barreiras para nossa conversa. Quando eu falo barreiras, sexo. Vamos lá. Ainda é um tabu dentro da maioria dos lares. Não posso falar sobre sexo. Sim, você pode falar sobre sexo. Você falar o sexo é uma coisa, você induzir é outra, né? Eu tive, igual eu falei, eu sou super fã do meu pai. Quando a minha irmã
entrou no ciclo menstrual pela primeira vez, ele trouxe um recorte de jornal que ele já tinha guardado há um tempinho já no escritório dele, da Folha de São Paulo, que falava como era o período menstrual. Então, como minha mãe dava aula de manhã, à tarde e à noite, e ele trabalhava só o horário normal, né, o horário comercial, então ele chegava mais cedo em casa, ele chamou ela, olha, trouxe um recorte, você lê com calma, se você quiser conversar comigo, ou comigo com a sua mãe, ou nós três, né, que no caso eu ficava mais de fora, que era um papo mais íntimo dela. Então, assim, sempre teve o diálogo. Então, as características do nosso relacionamento, em primeiro lugar, é o diálogo. Em segundo lugar, é o respeito mútuo, né? Eu o respeito como filho e como pré-adolescente. Ele me respeita como pai, como amigo. Tem a hierarquia do patriarcado, né? É necessário ter isso, né? Então, assim, é o diálogo, é o respeito e, assim, nós somos muito palhaços. Eu acho que você vê, de vez em quando, a gente posta, né? Então, nós temos uma ferramenta muito forte, que é o bom humor. São as nossas 3 características, cara. A gente consegue driblar muitas situações com essas 3 coisinhas aí. Esse momento, por exemplo, de pandemia, onde as pessoas estão mais em casa, eu ia até te perguntar o que isso está ensinando, mas eu acho que é até desnecessário. E aí eu te pergunto, o que é que esse momento está fortalecendo entre vocês dois? Eu posso dizer que, né, como eu costumo dizer assim, a ansiedade que esse período vem gerando nas crianças é algo assim absurdo, né? E o que eu vejo, por exemplo, eu sou assistente social por formação, eu sou formado também em propaganda e marketing, eu leciono e eu trabalho na área de comunicação corporativa de uma determinada empresa. E então, assim, o tempo era muito escasso, né? Mas eu sempre fui do tipo que chegar em casa podia estar cansado que fosse. Então, é sentar, é conversar, é brincar. Então, agora eu tenho tempo de sobra, porque embora eu esteja trabalhando via home office, eu consigo organizar mais o tempo. Então, o que fortaleceu? Fortaleceu mais o nosso contato, o nosso dia a dia, como é que foi, como é que você está, aliás, como foi não, como está sendo, quais são as dúvidas que você tem com relação à amizade, escola, as namoradinhas, assuntos aleatórios, né? Então, nos fortaleceu, eu acredito que a base, a nossa base, que é ali, é o entrosamento, é a conversa, é o bate-papo, eu acho que com o tempo a mais que o home office proporcionou por conta dessa pandemia, nos fortaleceu mais, nos uniu mais do que nós já somos, entendeu? Pode falar. Você acha que, por exemplo, que o fato de você ter tido um comportamento diferente desde o nascimento dele, de estar mais ao lado, de não ser, por exemplo, um pai machista, sendo que vivemos numa sociedade machista, paternalista, tudo, isso ajudou, diminuiu, por exemplo, um certo medo de criar um filho sozinho? Totalmente, Carlos, totalmente. Essa aproximação nossa, assim, eu sou totalmente contra esse machismo que é imposto dentro dos lares, onde um filho não pode, ele não tem opinião, ele não pode falar. Ele pode falar, ele pode expressar os seus sentimentos, né? Por exemplo, muitos aí que estão lá, eu estou vendo agora que são familiares, eles me conhecem bem. Eu não tenho vergonha nenhuma, desde criança até hoje, aos 39 anos, de na presença em um local público, dizer: pai, eu te amo. Quando meu pai vem para cá, quando eu vou para São Paulo, eu amo, eu digo que eu amo, eu abraço, eu beijo. Isso não me torna menos homem que ninguém, né? Se eu tiver que abraçar meu filho na rua, eu abraço, eu dou apoio, eu sou um pai babão, respeito os espaços dele para também não ser aquele cara que atrapalha, né? Então, assim, eu acredito que o diferencial nosso, principalmente nesse período assim, seja justamente o não ter esses tabus tão machistas. Eu acho que nós estamos em 2020, eu não consigo entender como ainda tem espaço para gente assim,
né? O ser humano também é falho, eu sou falho, todo mundo é falho, mas, poxa, eu acho que você tem que estar sempre procurando melhorar, né? Porque, assim, as pessoas têm aquele... Existe até uma frase conhecida que diz assim, que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? Não, a pergunta não é essa. É como é que nós vamos deixar os nossos filhos para o mundo, né? As pessoas estão preocupadas, as pessoas blindam muito seus filhos, como volto a dizer, não sabem dizer não, não sabem mostrar limites, ultimamente tem terceirizado as suas obrigações, vamos dizer assim, a redes sociais, a computadores, tablets, videogames, e eu acho que o problema é esse, terceirizaram. Ótimo, veio a pandemia, a terceirização acabou, você está ali, dentro de casa, todos os dias, o tempo todo. E aí, o tablet vai resolver? Não vai, né? Então, assim, a minha concepção é essa. Eu acredito que vamos voltar um pouco mais no tempo lúdico, vamos fazer coisas que antigamente eram consideradas bobas. Hoje, eu e meu filho, por exemplo, nós temos o hábito de jogar bolinha de gude, nós jogamos jogo de botão, dama, baralho, Uno, entendeu? Eu só não sei andar de skate, porque essa criancinha magrinha em cima do skate faz estrago. Mas, assim... teria que fazer um skate com um amortecedor reforçado, entendeu? Porque, pô, sob encomenda. Opa! Olha quem chegou aqui, que tem algo em comum contigo. Pena Seixas, né? Que é do Pará, cover de Raul Seixas. Tem um filho que chama Raul Seixas e ele foi pai e mãe também ao mesmo tempo. E ele foi desde criança, né, Pena? Fala aí pra gente aí, ó. Olha que legal. A Franca diz aqui, isso são relatos de muitos filhos ainda hoje, infelizmente, de nunca ter ouvido um eu te amo dos seus pais. Pena Seixas que andava muito de carrinho de rolimã no Paiaiá. Cara, carrinho de rolemã, eu construía os meus carrinhos na época de criança e eu tinha um Atari na época. Então, vamos colocar assim, a playboyzada da rua, vamos colocar assim... Na época o carrinho aguentava contigo. Aguentava. Papai aqui era esbelto na época, né? Então assim... O Pena foi pai e mãe desde quando o menino nasceu. Pô, isso é extraordinário, cara. Isso é extraordinário. Então, assim, o carrinho de rolemã eu negociava. Quem não construía os seus carrinhos, não tinha a menor vocação para isso, eu negociava meus carrinhos em troca de fita de videogame. Os pais que, como diz os pais, que lutassem depois para querer saber dos seus filhos como. Você falou da Franca GG aí, né? Que ela fez um comentário. Franca GG foi minha aluna aqui em Alagoinhas. Ela é sua colega de profissão, uma excelente radialista aqui em Alagoinhas. É uma pessoa excepcional, tem um vozeirão danado, sabe conduzir legal. Tenho um prazer de ter amigos radialistas assim, enorme. Vamos lá. Darlan Zur chegou aqui, ó. Em vez de skate ou carro de rolimã, que tá um tanque de guerra adaptado para colocar. É nisso que dá. O cara bebe muita água do raso, fica assim, pô. O cara fica todo amoroso, entendeu? Um filho na mão do Darlan Zur que ia comer o pão que o diabo amassou, viu? Rapaz, eu prefiro nem imaginar, viu? Ai de um filho que mexa no jornal dele, entendeu? Principalmente se for um jornal de uns 10 anos atrás que ele ainda não leu, né? Sim, claro. Ele tá na mesma pegada de Rubinho ainda. Ele ainda não sabe que o Bolsonaro assumiu a presidência. Ele ainda está lá atrás, ainda na época dos impeachments. É que o Darlan é adepto daquela música Tédio, do Biquíni Cavadão, que diz o seguinte: leia o jornal que é de ontem, pois para mim tanto faz. Entendeu? É verdade. O jornal da manhã para ele não existe. Você falou em tablet agora, porque eu lembro, cara, que eu fiz uma entrevista com o Regis Tadeu, aquele polêmico lá, mas na rádio não foi essa entrevista, e a gente estava conversando nesse dia sobre educação de filhos e tudo, falando de uma sociedade melhor,
E ele falou o seguinte, o problema é que hoje, muitos pais, mãe, pai, tem um filho, a primeira coisa que faz é comprar um celular, comprar um tablet e larga o filho lá no cantinho, porque aquilo ali não o incomoda. O tablet serve como babá. Você acha que é um erro não ter esse tipo de controle, onde as crianças usam o tempo inteiro as tecnologias no mundo de hoje, ou é impossível não usar? Não, eu acredito que tudo é possível. Né? Eu volto até o que eu estava falando, os pais simplesmente terceirizaram. Olha, eu vou ficar aqui no meu computador aqui, vendo minhas redes sociais, eu não quero que o meu filho me incomode, então ele vai pegar o tabletzinho, o celular dele, seja lá o que for, vai ficar lá no cantinho. Se ele falar muito alto, eu peço para ele falar baixo, que eu não quero que ele me atrapalhe. Inclusive, até tem um Robson aqui, que é o R7 Braga, ele diz a força do capitalismo. Pensei que era alguém da Record, R7. Opa. Olá, tudo bem? Ele diz aí que a força do capitalismo estragou essa nova geração. Existe até um artigo que eu esqueci o nome da autora agora, que ele diz que essa nova geração chama-se geração floco de neve. É muito sensível, não pode nada pode ser dito, feito, né? Tudo é muito sensibilizado. E eu acredito que sim, é possível sim você largar um pouco. Aqui em casa, pelo menos, funciona assim. Rodriguinho, que é o meu filho, ele tem um tempo para ler, como ele já fez, inclusive fez hoje. Ele tem um tempo para ler, ele tem um tempo para ele jogar no celular, ele tem um tempo para jogar o videogame. Antes da pandemia, tinha um tempinho dele bater uma bola, né? Então, assim, os culpados somos nós. Nós temos que estabelecer limites, nós temos que estabelecer metas. É como eu sempre falo, estabeleça aquela via de mão dupla. Você quer jogar sua bola? Ah, eu quero. Você leu hoje? Não. Infelizmente não vai. Ah, joguei a bola, tal. Eu li hoje, fiz as minhas atividades e tal, beleza? Vamos lá, vamos dividir. Às vezes ele fala, pai, fica comigo sentado lá fora, lá na calçada enquanto eu jogo bola. É um hábito nosso. Eu aprendi, meu pai fazia isso comigo. Ele ficava observando jogar bola, brincar. Então, assim, nós somos os culpados do que nossos filhos hoje são. Né? Essa mania de querer blindar, nada pode, pode tudo. Entendeu? Ah, mas hoje eu faço para o meu filho o que não foi feito para mim. Ótimo, faça. Mas, por favor, não esqueça suas bases. Não esqueça que você foi uma criança feliz, você teve uma boa infância, você teve uma boa adolescência. Passe isso para ele. Para de blindar, para de tratar ele como um floco de neve. Pelo menos essa é a minha opinião, Carlos. Você sabe que, Rodrigo, pessoas com a mente mais aberta são exceções. São exceções. Ter esse tipo de visão, ainda a gente vai encontrar uma aqui, outra ali. O que você vê, por exemplo, que poderia mudar um pouco a cabeça das pessoas para que tivessem aí uma visão mais ampla, principalmente no relacionamento dentro de casa? Desligar a televisão, ir na rua ou vai para o seu quintal. Eu acredito que desliga um pouco a TV, para de ser manipulado. Eu não estou falando de canal X, Y, emissora tal, não. Deixa um pouquinho de ser manipulado, deixa de atribuir, deixa de querer ganhar informações ou responsabilidades apenas com a televisão. Então, eu acredito que se você quiser ter um relacionamento bacana com seu filho, eu não falo só filho, acho que eu posso até estender mais um pouco, com a sua esposa, com seu marido, com seu companheiro, seja lá quem for, desliga a televisão, vai ali fora. Por exemplo, nós estamos aqui noite de lua cheia, né? Já é o segundo ou terceiro dia consecutivo. Vai dar uma olhadinha lá, dá uma olhada para cima. O céu aí em São Paulo está meio poluído? Aqui não, desculpa, aqui está super limpo, né? Mas enfim, vá contemplar, vá lá fora, vai tomar um ar. Ah, mas agora eu não posso, agora eu estou em período de pandemia. Mas eu não estou falando só agora, estou falando no contexto geral, né? Então, assim, mesmo em período de pandemia, desliga, pega um artigo, alguma coisa, liga o celular, aciona ali, aliás, acessa o Google, vê o que pode ser feito, pega um tema, uma coisinha boba e você deslancha aquilo ali, né? Meu filho reiniciou o Windows aí, hein?
O meu computador está com problema e ele está assim, reiniciando. Todo mês está dando problema. Continue. Então, assim, ele, por exemplo, me perguntou, pai, como é que Veneza foi construída em cima de tanta lama, com tanta água? Então, o que nós fizemos ontem? Nós tiramos um tempo, sentamos aqui e fomos pesquisar. Nessa brincadeira foram 2 horinhas de pesquisa, teorias, fomos debater, tal. Então, assim, mas aí pode dizer assim, poxa, mas eu não tenho um grau de instrução que você teve. Mas você acessa o Google, você entra em site de fofoca, você entra para baixar joguinho. Então, você pode começar a pesquisar, você pode se atualizar um pouquinho de informação, mesmo dentro dos seus limites, você pode fazer isso, né? Então, é você quebrar a rotina, é você sair. Eu acredito que você tem que parar de deixar tudo muito certinho, muito rotineiro. Ó, quebrar paradigmas. Dênio tá falando, manda para melancia que eu conserto. Franca GG diz aqui, ó. Nem todo mundo nasceu para ser pai. Cadê? Nem todo mundo nasceu para ser pai e mãe de verdade. Isso quando muitos laçam seus filhos em tempo integral nas escolas. Nesse período, muitos pais sem saber o que fazer com seus filhos. Isso é verdade, isso acontece muito, né, Rodrigo? Com certeza, com certeza. Tem relatos aí, parece até piada, mas não é. Tem relatos de pais que foram até as escolas pedirem para as escolas abrirem nos finais de semana, porque eles precisam deixar os seus filhos lá, porque eles querem descansar dentro de casa. Cara, isso é um absurdo. Você pode imaginar isso em pleno 2020? É loucura. Sabe? Beleza. Estamos no período pandêmico, não está tendo aula, só aula virtual. Eu tenho alguns amigos, inclusive alguns aí de São Paulo, que têm uma certa formação e tal, que são pais, que me procuraram perguntar assim, eu não sei o que eu vou fazer com meu filho dentro de casa. Eu falei, caramba, quando você era criança, você fazia o quê para se divertir? Eu fazia tal coisa, eu procurava uma cartolina para desenhar, para fazer um foguete, para fazer não sei o quê. Eu falei, coloca isso, faz isso para ele. Tem papel em casa? Tem caneta? Vai lá, vai criar jogos. Não sei o que fazer. Poxa, na nossa época não tinha Google. Entra no Google e procura jogos lúdicos. Né? Ou vai e coloca logo a palavra-chave. Jogos caseiros, anos 80, anos 90. Vai ter lá uma lista gigantesca de opções para você. Você não pode ficar colocando a mão na cabeça e falar, ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Né? Daniel e Darlan tiraram a live para te encher o saco. Ó. Rodrigo, quando era molequinho e vinha passear na melancia, andava com a faca na cintura, aprendeu com alguns moleques aqui, é verdade? Não, cara. Nunca foi isso, não. Engraçado que... Darlan, isso é coisa do Darlan, né? Esse é Daniel que falou aqui. Daniel. Engraçado que houve uma época que eu sempre andei com a carteira dentro do short. Não andava no bolso, podia ser que caísse, então eu sempre andei assim, colocava entre o short, a cueca e tal. E fazia um certo volume, o pessoal achava que, tá andando armado e tal. Não, pô, eu sou totalmente contra armas, totalmente mesmo. Meu negócio é o bom e velho rock and roll mesmo, churrascão, e tá ótimo, né? Pena Seixas falou que você é parente de Lampião. Tem um amigo aqui, que eu sempre converso com ele, e ele bate na tecla que as pessoas deveriam tomar mais cuidado e não sair fazendo filho, mulheres engravidando. Ele é, de certa forma, a favor de um controle de natalidade. Não controle de uma forma autoritária, não. Mas o controle, que, por exemplo, esse negócio de... Criou até uma frase, o legal é ter 2 filhos, não sei o quê, o legal é ter 3, o legal é quem tem um não tem nenhum. Você é a favor também de um certo controle ou planejamento melhor? Cara, isso é um assunto muito complexo. Por que é complexo? A origem dessa ideologia de controle de natalidade é totalmente asiática. Pratica-se muito lá nos países asiáticos justamente para evitar a superpopulação. O Brasil não está pronto para isso. O Brasil não está pronto de forma alguma.
Se nós estamos num período de pandemia, o pessoal está confundindo isso com um feriadão prolongado e os números só aumentam, você imagina propor a ideia de controle de natalidade. Eu sou a favor da seguinte maneira, por isso que eu falei algo muito complexo, não é algo que você pode bater o martelo e falar, não, é isso, não. Se você tem uma vida social, uma vida econômica, se você tem um planejamento financeiro de vida, se você tem um psicológico para ser pai ou mãe, e você pode ter quantos filhos você quiser, ótimo. Agora, se você não tem estrutura nenhuma e você quer apenas depositar crianças aí ao mundo, aí sim é necessário um controle de natalidade. Né? Mas as pessoas, por que eu falo que aqui no Brasil não vai dar certo? As pessoas aqui são muito radicais. Você puxa um assunto desse, já está te chamando que você é um genocida. Né? Você é genocida, você é nazista, você é tudo isso que tiver por aí. Então, assim, é um assunto muito complexo. Eu sou a favor contanto que tenha muitas informações, contanto que seja muito bem filtrado isso, para evitar problemas, evitar atingir um pouco o lado social de uma forma, como é que eu posso dizer? Uma forma muito drástica, uma forma muito ignorante. O Brasil ainda é muito ignorante, no sentido de vamos abrir a ideia para novas oportunidades, para novas experiências. Nós somos um país super populoso, nós somos um país que tem tudo para dar certo, mas a ignorância ainda é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Entendi. O José Carlos Gonçalves chegou por aqui, Carmo Emanuel também, Tiago Bittencourt, jornalista Tiago Bittencourt, baiano, que vive em Brasília, está acompanhando a gente também. Muito obrigado. Por falar em Tiago Bittencourt, ele escreveu um livro sobre Raul Seixas, o Raul que me contaram. E você falou agora também de rock and roll. A música, o rock and roll, é um fator que une vocês dois também, você e seu filho? Fala um pouco aí. Muito, 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 muito. Eu fui criado, como eu falei, né? Eu fui criado com a cultura nordestina, a cultura baiana. Em casa, nós éramos os únicos, lá na rua que eu morava, lá em Guarulhos, nós éramos os únicos vizinhos que comemoravam São João em junho. Comemorava na véspera, 23, 24, com todas as tradições daqui. Então, eu fui criado com forró, MPB, porém, em 1987, aos meus 6 anos, eu fui apresentado a Guns N' Roses. De que forma? Vindo para cá, nós sempre víamos de carro, né, esporadicamente, e nós sempre passávamos numa casa de discos e fitas lá no bairro da Luz, próximo à Estação da Luz, e comprávamos fitas para ver ouvindo. E estava no auge e tal, pedi pro meu pai comprar, experimentei, como é que, vamos lá, rock and roll. Viciei em rock and roll. Porém, o rock eu ensino para o meu filho do mesmo jeito que eu sou. Como? Você pode ouvir de tudo. Rock, samba, reggae, funk, forró. Para mim, o rock é uma identidade. Eu gosto muito do rock, que me abriu muitos caminhos aí. Então, assim, eu e o Rodriguinho curte de tudo, o Rodriguinho gosta muito de rock, e agora ele está conhecendo um pouco do rap, o rap na sua essência. Inclusive, nós até conversamos ontem, eu fiz um comparativo, que o rap na região sul é o repente do nordestino, porque o improviso é o mesmo. Claro. Né? Você tem que usar a habilidade ali na base do improviso e tudo. Então, assim, a música nos une muito e o rock realmente nos une demais. E eu faço questão aí de abrir uma brecha sobre esse assunto, que quando nós chegamos aqui foi um pouco complicado a questão do preconceito com quem curte rock. Né? Que quando você chega de São Paulo, numa cidade pequena, aí você usa anéis, aqui você usa tatuagem, na época eu tinha a barba ainda um pouco maior que a sua, carecão e tal. Então, assim, principalmente nas escolas, meu filho sempre ouvia a seguinte pergunta: vocês são satanistas? Vocês são... Caveiras, né? As pessoas esquecem, tem medo de caveira. É a pergunta que eu sempre faço. Vou te mostrar um negócio aqui. Peraí. Vai lá. Já até sei, o telefone. Deixa eu colocar o fone de novo.
colocar o fone. Tá vendo isso aqui? Sim! Meu telefone, cara. Pô, cara, isso é muito legal. Quando toca, que eu Ah, despluguei ali, aqui fica azul, os olhos ficam azuis. Tá olha vendo, que ó? legal. Aí você coloca aqui, ó. É o meu telefone, é uma caveira, entendeu? Muito show, muito show. Pô, entendeu? Eu tenho uma caveira aqui também. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Eu tenho minhas caveirinhas aqui também. Aqui é a minha caixinha de som. É. Entendeu? Então, aí as pessoas têm o péssimo hábito desse preconceito com coisas relacionadas a caveiras. E eu sempre pergunto, ô amigo ou amiga, quando você morrer, você vai virar o quê? Um pônei? Você não vai virar uma caveira? Vai ser mumificado. Então, com certeza. Então, assim, existe muito esse preconceito. E preconceito é algo que você tem que quebrar, porque o nome já diz pré-conceito. Né? Você não tem... O Doval tá falando que é coisa de boiolagem. O cara curte pisadinha. O cara curte pisadinha, né? Então, deixa pra lá. Darlan Zuc falou aqui, ó. Os dois São Paulinos de hoje na live. E o Drovas é o terceiro São Paulino que entrou. Não falarão de tricô. Não, deixa pra lá. Vamos sair um pouco desse... Né? Isso é um pouco daquela inveja de muitos anos que nós temos aí, certos títulos que nenhum time até agora bateu. Exatamente. Né? A Margarida disse... Ah. Aí Rodrigo enlouquece. Que história. É verdade também, é verdade que seu filho é goleiro também? Ah, sim, sim. Inspirado no... Já que Darlan quis, então vamos lá. Inspirado no nosso grande ídolo, Rogério Ceni. Rogério Ceni. Você sabe que Rogério tem sobrenome alemão e italiano, né? Rogério Ceni. Aqui, ó, vou apresentar ele rapidinho aqui, o meu goleiro, Rodriguinho aí. E aí, rapaz? Beleza, cara? Bom, você é goleiro mesmo? Melhor que eu, você não é. Isso eu aposto, duvido. Entendeu? Ixi, aí a gente tem que tirar um dia para bater um baba. Agora, seu pai poderia ser goleiro, porque ocupa bastante espaço, né? Embaixo do gol. Tava demorando. Sacanagem, hein? Sacanagem. Ó, chegou. O Dorival Filho chegou aqui, salve o Corinthians, esconde a carteira também, entendeu? Porque, né? Valeu. Esconde a carteira, mas paga as marmitas primeiro, né? Exatamente. Mas então, fala aí, qual a influência? Por que ele gosta da posição do goleiro? O que é que houve? Ele sempre gostou de jogar bola e, assim, ele é muito fã, realmente, brincadeiras à parte, sempre fui muito fã do Rogério Ceni. Ele sempre assistiu vídeos de goleiros em si, né? Me fugiu o nome agora do goleiro do Barcelona, esqueci o nome dele, Neuer, né? É o Neuer? Não, Ter Stegen. Neuer também é alemão, mas é o do Bayern de Munique. Bayern de Munique. Então o Rodriguinho ele acompanhava muito e ele sempre quis essa função de goleiro. A maioria dos pais, engraçado que quando eu o levei para fazer alguns testes, a maioria dos pais falava assim, pô, por que você não quer que seu filho seja artilheiro? Seja atacante? Eu falei assim, porque ele não tem que fazer algo para me agradar, ele tem que fazer algo que ele quer. Se ele quer ser goleiro, ele vai ser goleiro. Ele vai ser lateral, ele quer ser zagueiro. Cara, a vida é um sopro, sabe? A adolescência passa num tapa, daqui a pouco vem outras responsabilidades, como ele mesmo já tem vontade de fazer curso no Senai, trabalhar isso e aquilo. Então, assim, essa fase ele tem que aproveitar. Tá tirando sarro de você aí, o Daniel. Rapaz, Daniel não sabe nem quantos lados tem uma bola. Darlan Zuc também não. Darlan Zuc nunca jogou nem bola na vida. Então, E a melancia? A melancia é uma eterna freguês do Pará. Entendeu? Então Daniel, sua opinião futebolística, não entendeu? O Dani falou, Rodrigo só jogou bola de gude, entendeu? E bem, viu? E bem. Então, assim, ele quis ser goleiro, ele sempre teve essa vontade e eu incentivei, sim, levei para fazer testes. Até pouco tempo, antes da pandemia, ele está jogando num time de um projeto social futebolístico aqui de Alagoinhas, né? Já ganhou alguns campeonatos, nós seguimos juntos aí.
E enquanto ele quiser fazer o futebol, ele tem meu apoio. Ele quer fazer algum outro esporte, vamos lá, vai ter meu apoio. Né? Enquanto ele estiver nesse caminho do esporte e da educação, ele terá sempre o meu apoio. Sempre, sempre, sempre. Agora, você falou aí de banda de rock, do Guns N' Roses. Qual é a tua banda preferida, internacional e nacional, e do seu filho também? Minha banda preferida, que aqui a camisa está muito apertada, mas minha banda preferida é Kiss. Kiss? Né? Kiss. Dá para ver um pouquinho aqui. Dá Kiss. Sim. Tá até aqui também, Kiss. É uma banda... Eu gosto muito do estilo, né, da canção dos caras. Não perco um show deles aí. Teatral também, com que eles se apresentam. Muito, muito. É a banda que mais sabe fazer marketing com rock é o Kiss. Né? Os caras vendem qualquer coisa usando a marca Kiss. Eu acho isso muito interessante. O Gene Simons, que é o cara que tem a língua maior do mundo também, né? Então existem mitos, lendas, eles souberam tirar proveito disso. Né? Banda nacional, cara. Existem várias, mas aquela que eu falo que faz parte aí da minha trilha da vida, vamos dizer assim, é Legião Urbana. Legião Urbana. Existem várias, existe um universo de bandas que eu sou muito fã. Legião, Engenheiros, Paralamas, eu sou muito fã de Paralamas. Né? Darlan Azul falou que você gostava do ABBA. Tá? Já eu falo do que o Darlan gosta, né? Darlan gosta de Pablo do Arrocha. Não, o Darlan gosta de Village People. Isso é do tempo da... Darlan gosta de Village People. E seu filho? O Rodriguinho é muito fã de Legião Urbana, muito fã. Agora, de rock, ele gosta muito de AC/DC e Aerosmith. Agora, entre os dois, AC/DC, Rodriguinho. Pra você ter uma ideia, ele faz uma playlist antes de dormir, coloca do lado da cama dele. Tem sempre AC/DC. Né? Então, assim... Você sabe que AC/DC é a banda preferida de Rogério Ceni, inclusive a entrada do São Paulo no Morumbi, a música era Hells Bells, né? do AC/DC, que tocava a trilha sonora, a pedido de Rogério Ceni. Daniel diz o seguinte: sou mais Sara e Sonaia. Eu não conheço, rapaz, confesso. Não faço a mínima ideia, viu? Inclusive, eu estava lá na Libertadores de 2005, no Morumbi, em um dos jogos da semifinal, agora não me recordo o nome do time. Quando o Rogério Ceni entrou, ele automaticamente era o combinado dele, já entrou tocando Hells Bells e foi aquele... Né? E o resto todo mundo já sabe, ninguém alcançou até agora, não sei porquê. Né? Darlan tá falando aqui, Sara e Sonaia. Eu nunca ouvi falar, viu, dele nessa cantora aí, entendeu? Boa sorte para... Deve ser da Melancia. Boa sorte para Sara, viu? Deve ser alguma cantora nova da Melancia, viu? Que ele tá querendo lançar. Entendeu? Quer pegar carona aqui, querendo lançar a cantora aqui. A gente não vai divulgar, não, também. Só para você ter uma ideia um pouco dessa pluralidade aí. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar na vida foi sanfona, aos meus 12 anos de idade. Né? Então... os caras já começam a dar uma esculhambada já. Falou quando o pai entra em campo, é o som de... Mas quando o pai entra em campo, é o som de Beatles, entendeu? É o som de Beatles, entendeu? Agora, quando a Melancia entra em campo, aí a gente põe aí o José dos Teclados. Quem é o José dos Teclados? Não interessa, é ele que toca. É um José, né? Exatamente. É um José qualquer aí. Rodrigo, me diz o seguinte. Sim. Qual é a lição ou dá para dimensionar o aprendizado dessa convivência entre você e teu filho? Cara, dimensionar não dá. Por quê? Porque quando você dimensiona, você coloca um limite. E o nosso relacionamento de pai, filho, amigo, irmão, companheiro, confidente é ilimitado. Nós não temos um limite, né? Mas eu acredito que a grande lição
Eu falo que eu tenho esse legado. Meu pai sempre foi um grande pai. É um grande pai, na realidade. Meu pai, eu costumo dizer que é meu amigo, irmão, confidente. Tudo isso que eu englobei relacionado a pais e filhos, meu pai é para mim. Então, acredito que se eu posso deixar um legado bacana para o Rodriguinho, para amanhã ele ser um bom pai, um bom companheiro, seja lá o que a vida proporcionar para ele, então acredito que a grande lição é: deixe um legado. Se você pode deixar um legado, você pode deixar uma marca na história, você pode deixar uma pegada a ser seguida amanhã, deixe. E não coloque limites nunca no relacionamento pai-filho, seja pai-filho, mãe-filho, eu estou falando de um modo geral. Né? É até um trocadilho com pais e filhos, como já dizia Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Realmente, a pandemia nos colocou isso. Vai ter amanhã, haverá amanhã. Exatamente. Duval disse que foi São Paulo e River, final 3-2 para o São Paulo em 2005. Rodrigo, nosso tempo acabou, cara. Olha que maravilha, passou rápido, em 1 hora, rapaz. Gostaria Feliz de ter... demais. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado aí em cima da hora a gente fazer esse bate-papo. Acho que foi muito legal, espero que você tenha gostado. Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Eu agradeço imensamente mesmo. Não sei quanto tempo a gente tem ainda, né? Tem 2 minutos. Pode se despedir. Eu tenho um projeto que eu iniciei nas minhas redes sociais chamado De Pai para Paz. Inclusive, arroba de Pai para Paz 2020. Eu vou deixar depois. Justamente abordando esse assunto. O relacionamento de pai e filhos, a pais e mães de primeira, de segunda viagem, o que não se tem, né? Quem ainda não é pai. Há relacionamentos em si, mas eu uso como base o meu relacionamento com o Rodriguinho. Logo iniciaremos também um canal no YouTube. Né? Eu já tenho também no Facebook, de Pai para Paz. Né? Então, assim, gostaria muito de agradecer o seu convite, um imenso prazer mesmo. Torço muito para o seu sucesso. Você é um cara iluminado mesmo. Só tem a crescer na vida. E estou aberto aí a todas as oportunidades possíveis e em breve também faremos uma live comigo, entendeu? Estarei entrevistando um senhor barbudo aí do outro lado. Com o maior prazer, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, Dênio, Darlan Zurk, Franca, Durval, quem mais entrou? Pena Seixas, todo mundo que acompanhou. Já pintou aqui na minha frente a contagem regressiva aqui. Margarida, um abraço a muito todos, obrigado. Um abraço a todos. Rodrigo, obrigado, satisfação. Grande abraço. Obrigado a Valeu, todos, hein? Até a próxima. Muita luz aí. Para nós. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.